Fala, aprovados! Os agentes políticos estão sujeitos aos crimes de responsabilidade. Para quem não sabe o que é crime de responsabilidade, são infrações político-administrativas praticadas por pessoas que ocupam determinados cargos públicos. Caso alguém seja condenado por crime de responsabilidade, ele não receberá sanções penais, prisão ou multa, mas sim sanções político-administrativas, perda do cargo e inabilitação para o exercício da função pública. Apesar de ser chamado de crime de responsabilidade, não se trata de infração penal. Mas se você pensar, perda do cargo, inabilitação para o exercício da função pública, são sanções parecidas com as previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Então surgiu a tese de que se o agente político fosse condenado por crime de responsabilidade e também por improbidade administrativa, haveria um bis in idem, ou seja, uma dupla imputação nas mesmas penas. Assim, defendeu-se o argumento de que os agentes políticos devem estar sujeitos apenas e tão somente aos crimes de responsabilidade, não sendo a eles aplicados os atos de improbidade administrativa. Essa tese prevalece atualmente? A resposta é não. Segundo a doutrina e a jurisprudência, a regra é que os agentes políticos podem responder sim por atos de improbidade administrativa. Vigora aquilo que a jurisprudência chamou de duplo regime sancionatório, ou seja, o fato de que o agente político pode estar sujeito tanto ao crime de responsabilidade, tanto quanto à improbidade administrativa. Se você olhar no texto constitucional, você vai ver que existe uma nítida distinção à improbidade administrativa e ao crime de responsabilidade. A Lei 8429, a Lei de Improbidade Administrativa, ela foi editada com fundamento no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Olha o que diz o artigo 37, parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Por outro lado, a CF, em vários dispositivos, trata sobre o crime de responsabilidade. Está lá no artigo 52, no artigo 85, no artigo 102 da Constituição Federal. Assim, a tentativa de imunizar os agentes políticos das sanções e da ação de improbidade, dizendo que seriam absorvidos pelo crime de responsabilidade, não tem fundamento constitucional. É plenamente possível a concorrência das esferas de responsabilização. Desse modo, o que prevalece atualmente é de que os agentes políticos, em regra, se submetem às punições por ato de improbidade administrativa com base na Lei 8429, sem prejuízo também de serem responsabilizados por crime de responsabilidade. Mas por que eu falei em regra? Existe algum agente político que não responde nessa dupla imputação? Existe o presidente da República. Os agentes políticos, com exceção do presidente da República, encontram-se sujeitos ao duplo regime sancionatório e se submetem tanto à responsabilização civil pelos atos de improbidade administrativa, quanto à responsabilização político-administrativa por crime de responsabilidade. E aí, no tema 576, o STF reafirmou que os prefeitos, por mais que estejam também sujeitos aos crimes de responsabilidade do DL 201 de 67, também podem ser punidos por improbidade administrativa. Tema de repercussão geral, tema 576, julgado pelo STF no RE 976566, em 13 de setembro de 2019. E o STJ tem entendimento pacífico, no mesmo sentido do STF. Os agentes políticos municipais se submetem aos ditames da Lei de Improbidade Administrativa sem prejuízo da responsabilização política e criminal estabelecida no DL 201 de 67. Isso foi definido pelo STJ no informativo 779. Bom, aprovados? Espero que tenham gostado desse conteúdo. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no nosso canal para você ter acesso a todos os conteúdos, aulas, dicas, atualizações jurisprudenciais, tudo para garantir a sua aprovação em um concurso público. Também siga a gente no Instagram, @deltatiagopaixão, dá uma olhada no meu site, www.vouseraprovado.com
e faça parte do grupo aberto do Telegram, cujo link você vai encontrar na descrição deste vídeo.